Estamos chegando com a nossa reportagem especial da JGTV. Vocês estão vendo aí uma coleção de ônibus, mas não é uma simples coleção, não é um hobby. Cada ônibus desse tem uma história. Luiz Carlos Guzmão, mais de 35 anos nas estradas, e cada peça, cada veículo desse conta a história da vida desse profissional do volante. E ele começou como cobrador, mas o sonho era ser motorista e acabou como instrutor de treinamento. Nós vamos contar um pouco dessa história. E aqui está ele, Luiz Carlos, então, para contar um pouco da tua história. É uma vida toda num ônibus, né, Luiz Carlos? É verdade, Garcia, é verdade. Como é que começou essa história? Eu sempre tive um sonho de querer ser motorista de ônibus. Mas para chegar até aí eu tinha que começar como cobrador. Comecei como cobrador e depois passei a motorista. E aí tá meus troféus, como vocês podem ver, né? Foram quantos anos de estrada e de trabalho com a profissão, toda ela ligada ao ônibus? Deu 35 anos e uns dias a mais, Garcia, ao todo. E a escolha dessa profissão, estava no sangue isso? Por que tu escolheu, né? Qual era a tua paixão em relação ao ônibus? Olha, estava no sangue, porque eu vi os motoristas dirigindo o ônibus e eu já chegava do lado e ficava olhando, aquela curiosidade. Certo, Tá? Já desde adolescente era só a tua ideia, então como é que era? Desde adolescente era essa a minha ideia. Certo. Tu praticamente conheceu quase que todo o Brasil, as capitais do Brasil, né? E alguns países aqui da nossa região da América do Sul, né? Com o ônibus. Sim, as nossas capitais brasileiras aqui eu conheço todas, porque como tu pode ver ali, trabalhei em turismo muito tempo, e 4 países diferentes que eu tive a oportunidade de conhecer. Luiz Carlos, tu tem esses ônibus aí, a gente já citou no início da reportagem, não é como hobby, porque aqui tá a vida, tá a história tua, né? Cada um deles tem um pedaço da tua história como profissional e a tua história também de vida, né? É verdade, Garcia. Cada um tem uma história, entende? E o que eu digo? O motorista de ônibus, ele é um motorista diferenciado dos demais. Não porque é o bom ou isso e aquilo, não. Ou por quê? Porque a carga que ele carrega é uma carga viva, é uma carga de vida. Às vezes é 50 vidas entregue na mão de um profissional. 35 anos de estrada, muita coisa deve ter passado. Enfrentou algum acidente, algum percalço, algum susto, enfim. O que tu viu nesses 35 anos de estrada? Muita coisa, muita coisa. Eu sempre digo que a gente, quando sai para a estrada, Garcia, a gente sai por um desafio. E a estrada hoje, ela é uma caixinha de surpresa. Quando a gente menos espera, é surpreendido. Certo. Nós tínhamos problemas de rodovias, né? Questão de trânsito. É mais difícil hoje ser motorista ou antigamente era melhor? Era mais fácil? Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil. Com toda a tecnologia que está disponível aí? Sim, com toda. Porque eu acho que deveria, nossos motoristas, porque só quem passa por reciclagem e treinamento é os profissionais. E os amadores não passam por nada, entende? Eles tiram a carteira e aí saem por aí afora, né? Nada a dizer assim ao contrário, né? Cada um tira a carteira, ele quer andar, viajar, mas deveria de ter um treinamento mais específico, né? Para andar nessas rodovias. Bom, Luiz Carlos, são 10 ônibus, né? Cada um, então, como disse, tem uma história. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Podemos conhecer, podemos conhecer. Vamos lá, então. Bom, aqui, Luiz Carlos, começa a tua história, né? Como é que foi? Em que ano e aonde? Aí, na real, eu comecei de cobrador, Garcia, em 73, tá? 1973. Em Porto Alegre, isso? Em Porto Alegre, lá na Grande Porto Alegre, que a matriz dela era em Esteio, entende? Tá certo. E que história tu tem aqui? Aí, a minha história, eu comecei de cobrador, trabalhei toda a vida direitinho, tentando passar motorista, e foi aonde eu tive a minha primeira oportunidade para passar motorista. Foi a primeira carteira quando? A primeira carteira que eu tirei foi em 73, a C, no caso, mas o motorista de ônibus tinha que ter a C2.
E a C2 eu consegui tirar ela em 1975, entende? Aí eu troquei ela e fiquei de cobrador ainda um bom tempo ainda. Aí em 1977 assumi o volante da empresa. Tá certo. E aqui, na central? Foi Aí, o teu segundo emprego, né? aí foi a minha segunda empresa. Aí eu já, para te ter uma ideia, eu fazia 4 voltas de Novo Hamburgo a Porto Alegre e Porto Alegre a Novo Hamburgo. E aí, o que tem da história, né? O que te marcou nesse período? Aí me marcou que a minha cama na época era os últimos bancos atrás ali, tá? Até eu conhecer tudo e tal, aquela coisa toda. Bem, Luiz Carlos, a terceira empresa foi a Citral, né? Da onde que era e como é que foi? A Citral, a matriz dela é em Taquara, entende? Mas eles tinham linha de Gramado, Canela, São Francisco de Assis, Igrejinha, Três Coroas, tudo a Porto Alegre por ali, né? Então, era um sonho também eu fazer essas linhas. E consegui entrar nela e fazia todas essas linhas aí, entendeu? Mas não, o meu sonho não parou por aí. Aí eu vi a Penha e a minha vontade era de entrar na Penha, entendeu? Eu vi aqueles carros na rodoviária chegando de Porto Alegre, Rio, Porto Alegre, Brasília, Porto Alegre, e sempre pedindo ajuda ao meu Deus e consegui entrar nela e trabalhei um bom tempo nela, né, Garcia? Essa é uma das maiores empresas do Brasil também, né? Exatamente, porque ela pertencia ao grupo da Itapemirim. E outra coisa muito importante, né, Garcia, que tu vê, eu trabalhei nessas 3 empresas primeiro aí, e quando eu entrei na Penha, eu fui para a escolinha em Curitiba, a matriz dela era em Curitiba. E lá que eu fui ver que eu estava longe de ser um motorista ainda. Apenas era um condutor lá que eu fui ver que faltava muito. E aí me deram o curso, 30 dias de escolinha, e aí eu saí prontinho para as estradas mesmo, né, Garcia? E aqui a história, então, na Ouro e Prata, né? O que aconteceu quando tu assumiu, então, a Ouro e Prata? A Ouro e Prata eu saí da Penha, né? Depois de 6 anos e pouco na Penha, digo, vou entrar na Ouro e Prata porque eu tenho que conhecer mais essa cidade do nosso interior aí, né? E consegui entrar e fiquei um bom tempo nela também, né? Trabalhando, viajando bastante. Viajava só à noite, né, Garcia? Eu era dos horários afetivos de Porto Alegre e Juiz só na madrugada, né? Aí saí dela e vim para Pluma. Bem, Luiz Carlos, e a tua história na Pluma? A história na Pluma é o seguinte, a gente nunca para por aí, né? Sempre aquele desejo de querer, mas de onde é que puxa linha, de onde é que faz, né? E a Pluma, na época da década de 90, ela puxava, as linhas dela era Buenos Aires, Camboriú e Camboriú, Buenos Aires. Eu digo, eu vou ter que entrar nessa empresa porque eu quero fazer essa linha. E entrei e trabalhei por 2 vezes nela, né, Garcia? Mas viajava bastante, posso te dizer isso. E em todas essas empresas, eu nunca soube o que era domingo, Natal, época de praia, essas coisas, sempre viajando. Era a época que a gente mais viajava, né, Garcia? Bom, Luiz Carlos, e a tua história na Clentur, em que ano foi? A Clentur, sim, a Clentur, eu entrei na Clentur em 86, Garcia. Essa aí eu viajava bastante, essa aí foi onde eu conheci todo o Brasil mesmo, e além de todo o Brasil, conheci 4 países aqui do nosso América do Sul aqui. Essa eu posso dizer que viajei bastante. Eu tive que pensar para poder trocar de empresa, porque já estava no meu limite dele. Já estava cansado? Já estava cansado, entendeu? E aqui nós temos, Luiz Carlos, então, uma história na Planalto, que é a nossa aqui de Santa Maria, hoje com sede em Porto Alegre, né? Mas como é que foi a chegada na Planalto? A minha chegada na Planalto foi por causa que eu parei de viajar no turismo. E aí optei em entrar na Planalto, que é uma das empresas, posso dizer hoje, das maiores nossas do Rio Grande do Sul aqui, né? E é uma empresa que aqui a gente aprende muito. Tá? É uma empresa que investe muito em treinamento com motorista. Comecei como motorista nela e depois passei a supervisor de treinamento, instrutor, tudo, aonde me aposentei nela, né, Garcia? Então tua aposentadoria foi na Planalto, então? Foi na Planalto a aposentadoria.
Bom, a gente está chegando no final dessa história aqui, quase no final, né? Empresa Hélios, da onde é Hélios e como é que foi? Tu já estava aposentado ou resolveu voltar ativo, então? Como é que foi? A Hélios é assim, a Hélios, a matriz dela é em Carazinho. E aí eu recebi um convite de ir trabalhar lá, montar um setor de treinamento, e aonde a gente conseguiu montar esse setor de treinamento. E aí eu viajava para o Pará, Marabá e Mato Grosso lá em cima, eu revisionava todos o setor deles, né? E aí trabalhei um bom tempo, que aí viajava mesmo, tinha que andar, né? Aí eu já não era motorista, eu era supervisor, mas eu tinha que acompanhar, né? Então, viajei muito aí achei melhor um pouco de parar. Nessa empresa aí até sofri um assalto à mão armada, que achei que não sobrevivia, mas hoje estou aí, graças a Deus. Pois é, Luiz Carlos, e aqui então encerrou as tuas atividades na São Pedro, né? Realmente, aí eu encerrei aí, né? Aí eu recebi um convite aí para puxar Santa Maria, Camboriú e Camboriú, Santa Maria. Aí fiquei um tempo puxando essa linha e aí vi que chegou a hora de eu parar para descansar, já que por 35 anos e pouco, mais eu não sabia o que era domingo, o que era Natal, o que era Dia dos Pais, das Mães, e época de praia, era as épocas que a gente mais trabalhava. Então hoje eu penso em aproveitar esse resto de tempo que falta para mim ainda, tá? Era isso aí, né, Garcia, que eu tinha para dizer, né? E esse quadro que tu tem aqui fora dos ônibus, Luiz Carlos, o que é? Esse quadro aí, Garcia, tu pode observar que tem uma faixa atrás escrito motoristas em treinamento. Então o teste de ABS aí eu sempre fazia a demonstração para eles como é que era uma frenagem com ABS de um carro dele. Tu pode observar ali, ó, essa frenagem ali foi feita a 100 km por hora, tá? Até onde estourou um pneu da tração ali. Aí até tem colegas teus de profissão do Diário aí de Santa Maria, estavam junto ali, queriam ver como é que era, e tiveram a oportunidade de ver como é que é uma frenagem com freio ABS de um carro grande desse. Tá certo, então. Era isso aí que eu fazia como os motoristas novos quando estava entrando na empresa. E aqui então, mais uma vez a coleção, né, desses 10 ônibus que estão aí, expostos. Uma vida toda do Luiz Carlos, né, no volante, como supervisor de treinamento, cobrador, e uma história de vida. Foi a sua profissão que ele escolheu. E aqui está registrado com cada veículo desse que está exposto aqui na sua casa. Bom, Luiz Carlos, para fechar então, qual é a lição de vida que fica com essa profissão, com a tua história de vida? Olha, a lição que eu tenho que agradecer a Deus, porque graças a Deus, com a proteção dele, nunca sofri um acidente e sempre procurei ser um motorista exemplar para os meus passageiros, né? Tá certo. Parabéns então para ti. Obrigado por ter nos trazido aqui para contar um pouco da tua história. Não, eu que agradeço, tá, Garcia, de alguém poder ver um pouco da minha história aí. E tá as ordens dos motoristas aí que gostam de ônibus, tá as ordens aqui, que eles quiserem ver um por um, é só chegar aqui em casa. Aqui. Tá certo. Luiz Carlos Guzmão, motorista de ônibus por mais de 35 anos, uma história de vida, no volante. Começou como cobrador, queria ser motorista e foi crescendo, buscando sonhos, e os sonhos foram realizados como uma profissão da sua vida ao longo de 35 anos. Reportagem especial JGTV. Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão Sicredi, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no Sicredi eu tenho uma conta completa e um atendimento como nunca vi, tanto nas agências como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Arroz Cepé tá na cozinha, fazendo mil delícias para a família. Já é de casa, original. Arroz do índiozinho é a receita ideal. Que bom que é, sensacional. Branquinho e mais soltinho, Arroz Cepé não tem igual. Reserve espaço na sua mesa para alimentar a família com o arroz que já é de casa. Arroz Cepé, que bom que é!